Amém. Uma das coisas que eu gosto muito é quando eu estou andando aqui em Santos ou pela rodovia, eu não sei se você já viu, uma placa com um hominho, com um carrinho na mão e embaixo assim está escrito, em obras. Eu amo essa placa. E às vezes algumas está escrito aqui, está escrito em obras, e embaixo está escrito assim, bem debaixo está escrito, estamos trabalhando, desculpe pelo transtorno. Quem já viu isto? Eu acho o máximo, sabe por quê? Porque é o que Deus está fazendo com todo aquele que já creu em Jesus como Salvador e Senhor. Deus está trabalhando em mim e em você, independente da sua maturidade. E o objetivo de Deus para a sua vida é isso mesmo, é a maturidade, é você crescer na fé e chegar até um objetivo de você ser alguém que Deus chamou você para aquilo que você seja na sua empresa, como empregado, como patrão, como policial, como professor, como lá no jiu-jitsu. É isso que Deus está fazendo. E eu tenho um privilégio de, como pastor, às vezes eu sei que o pastor Rony também tem isso, alguns outros, alguns pequeninos que chegam para mim e falam assim, eu quero ser pastor um dia como o Senhor. Já aconteceu isso com você? Talvez você está sentado aqui hoje e Deus quer que você seja um pastor, mas você nem pensa nisso, porque Deus está trabalhando em você. Talvez você pense em ser um diácono, mas pensa assim, eu nunca vou chegar nesse nível, mas Deus está trabalhando em você. Talvez Deus já tenha colocado no seu coração um dia ser um presbítero, Deus já está trabalhando com você. Mas o alvo de Deus é essa obra, e Deus não está satisfeito com um trabalho no meio do caminho. Deus não deixa obras paradas, Ele quer uma obra perfeita, e Ele quer você a cada dia sendo trabalhado. Ele quer esse produto acabado, um produto maduro, completo. E o objetivo para a sua vida, para a minha vida, para você que está aqui nessa noite, para você que está em casa, é a maturidade, é você crescer na fé. Mas muitos crentes, eles não levam a vida cristã a sério, e Deus então precisa cutucar mesmo essas pessoas, e Ele continua trabalhando. Se você está aqui nesta noite desanimado, frustrado, falando, eu nunca vou ser nada na igreja, nem vou poder um dia tocar aqui, violão não é para mim, piano não é para mim, teclado não é para mim, mas Deus já está trabalhando, Ele está chamando pessoas para trabalhar, e Ele pode usar você. Paulo, ele esboçou 3 obras que estão envolvidas em uma vida cristã completa. Eu peço para você abrir sua Bíblia em Efésios 2, Efésios capítulo 2, você pode também ligar aí sua Bíblia no celular, Efésios 2, os versículos 8 a 10. 3 obras que estão envolvidas em uma vida cristã completa. A primeira obra que Paulo fala nesses versículos é que o trabalho que Deus faz por nós é a salvação. Deus está trabalhando, e quando nós olhamos no versículo 8, nesse trabalho que é a salvação, nos versículos 8 e 9 está escrito, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você nunca estará completo, maduro, enquanto não compreender essa bondade de Deus, essa graça de Deus, esse favor imerecido, perdoador de Deus, que veio sobre a sua vida. Esse é um trabalho de Deus para mim e para você, começar a salvação. Vocês são salvos. Olha o que Paulo diz aí no versículo 8, porque pela graça sois salvos. Paulo está dizendo, vocês são salvos. Mas aí a pergunta nesta noite é, salvos do quê? Paulo, ele vem trabalhando no capítulo 2, ele está dizendo que você e eu, quando cremos em Jesus como Salvador e Senhor, esse Jesus que morreu, foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou, Paulo está falando que você foi salvo da ira de Deus, que
todos nós contraímos quando nós, pela queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, esse pecado entrou em toda a raça humana. E Paulo diz que contaminou todos. E aí, então, neste capítulo, no capítulo 2, você foi salvo do quê? Sabe do que você foi salvo? No capítulo 2, Paulo dá uma amostra do que eu e você fomos salvos. O trabalho de Deus na salvação para nos tirar desta ira de Deus. No versículo 1, Paulo, capítulo 2, versículo 1, Paulo diz que os crentes de Éfeso, e eu e você, nós estávamos mortos. Aqui a ideia é que espiritualmente, eternamente, condenado por Deus, por causa da desobediência e dos muitos pecados. Eu não sei o que é o inferno. Eu não sei o que é o inferno. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, eu não vou para lá, porque Deus fez um trabalho na minha vida, Ele me tirou das trevas, mas eu sei o que é estar perdido. Eu sei. Eu sei o que é estar debaixo da ira de Deus. Eu sei o que é andar pelas ruas procurando sentido para a vida, procurando um sentido para o meu mundo, pensando em suicídio, porque eu não achava sentido, as minhas perguntas, o meu cérebro não tinha resposta. Mas Paulo diz assim que muitos, eles estão perdidos, estão nessa condição porque eles ainda não encontraram o caminho da salvação. Versículo 2 diz que o líder, quem está ainda não tem essa obra da salvação na sua vida, eles prestam obediência ao comandante do poder do ar. Quem é o comandante? Satanás. No versículo 3, essas pessoas que ainda não têm essa obra da salvação, eles vivem para satisfazer a vontade da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Santo Agostinho, que tinha uma vida devassa, mulheres, bebidas e tudo mais, ele nas suas orações constantemente ele orava assim: dá-me a castidade, mas não agora, deixa eu aproveitar mais. Paulo está falando que esses são aqueles que ainda não têm Cristo. Versículo 12 diz que quem não tem essa obra da salvação está sem Cristo, sem esperança, e o mais triste, sem Deus no mundo. Gente, que situação! Estar sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. No versículo 13, Paulo diz que eles estão longe de Deus. No versículo 14, ele fecha e diz que é inimigo de Deus. Uma coisa é você ser inimigo de alguém forte que você tem até que fugir. Mas outra coisa é você ser inimigo de Deus. Talvez você está aqui nesta noite e sua vida não tem sentido, você que está em casa, porque justamente essa obra não aconteceu ainda, mas pode acontecer. Esse é o primeiro passo, a primeira obra pelo qual Deus realizará seus propósitos, a começar com a salvação do ser humano. E o que Deus fez? Quando Ele salva, Ele me tira do pecado, das trevas, da ira, do lado do inimigo, sem Deus, perdido, sem esperança. No versículo 5, Paulo diz o que Deus fez com essa obra, que é a salvação que Ele faz por nós. Ele diz no versículo 5 que Deus nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Isso é para eu e você nunca se orgulhar, que você conquistou a salvação, que você merece a salvação, porque Paulo diz que pela graça é um favor, é um presente de Deus, porque morto não faz nada, e a gente espera que não faça. Um morto espiritual não pode fazer nada pela sua salvação. No versículo 13, Paulo diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Quando a gente olha para esta cruz, o que saiu ali foi a obra de Deus por mim e por você, o sangue dele derramado pelo meu pecado e pelo teu pecado. Nós não precisamos fazer nada para ganhar a salvação, nós não precisamos fazer boas obras, nós não precisamos batizar, nós não precisamos subir escadas de joelho, nós não precisamos guardar o sábado,
Nós não precisamos deixar de comer carne de porco. Falando nisso, hoje eu fui num lugar lá, estava assando carne de porco, quase que eu peguei a carne de porco, mas já tinha encomendado na minha frente. Nós não precisamos mais disso. Paulo está dizendo, olha, mas agora que vocês estavam longe, vocês foram aproximados, não por obras da carne, mas vocês foram aproximados pelo sangue, porque este Filho de Deus morreu por mim e por você, pecador. No versículo 16 diz que se reconciliar com Deus, os dois, Deus reconciliou judeus e gentios, aqueles que não são judeus, em um corpo, por meio da cruz, um corpo igreja, pelo qual ele destruiu a inimizade entre judeus e gentios e destruiu essa inimizade entre nós e Deus. Esse é o trabalho que Deus fez por nós. Ele fez por mim e por você. É a salvação. Jesus Cristo, Ele completou esse trabalho na cruz. E se você, que talvez não confiou nele ainda, se você confiar nele pela fé, diz Paulo aqui em Efésios 2, 8, 9, mediante a fé, se você acreditar nisto, Ele te salvará. Ele te salvará. Que fé que é esta, pastor? Você pergunta. Ouça, essa fé é uma resposta de confiança, estimulada pelo Espírito Santo, que conduz à salvação. Mamãe sempre falou o seguinte, se um dia você se tornar um crente, você não será mais meu filho, do jeito que é. Coisa terrível. Mamãe falou também, olha, nunca vou entrar na sua igreja. Quando eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana segunda de Machado, Minas Gerais. Mas é comum lá no presbitério, quando a gente vai para o seminário, quem prega é o seminarista. Eles põem a gente no círculo de fogo primeiro. Antes para o seminário a gente tem que pregar. E eu cheguei para a mamãe e falei assim, mamãe, hoje eu vou pregar na segunda igreja, porque a mamãe estava muito triste, que eu estava indo embora para Atibaia, morar lá, nunca tinha saído de casa. Mamãe falou, não vou nunca colocar os meus pés na igreja evangélica, jamais. Nasci nessa igreja e vou morrer nessa. Mamãe perdida, achando que estava... E naquela noite, eu preguei, Isaías 35, a igreja estava cheia, e quando eu disse que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo pode dar a vida eterna, que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Na hora eu falei assim, se você entendeu essa mensagem, se você quer confiar nesse Jesus pela fé, vem aqui à frente, eu quero orar por você. E eu fiquei ajoelhado atrás do púlpito, quando eu levantei, tinha muitas pessoas que creram em Jesus naquela noite. Mas quando eu olhei, mamãe estava lá chorando, chorando, chorando. A obra de Deus começou na vida dela naquele dia à noite. Ela foi salva. Uma cristã que pagou o preço até o fim. E morreu infartada, cantando no coral da segunda igreja, cantando, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido no meu lugar. Pecador, pecadora, se você não tem essa esperança da vida eterna, você deve crer nesse Jesus e essa obra vai começar hoje. Mas a segunda obra de Deus em nós, que a gente vê o apóstolo Paulo falando aí, é o trabalho que Deus faz em nós. E aí vem a santificação. No versículo 10, o apóstolo Paulo diz, pois somos feitura dele. O que é isso aqui? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Pois somos feitura dele. Sabe o que Paulo está dizendo? Porque somos sua obra. E essa obra se chama santificação. Deus está trabalhando. A palavra aqui, feitura, no original significa nós somos uma obra de arte. Nós somos obra-prima de Deus. Deus está criando um novo homem a partir do momento que você crê em Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor. No versículo 15,
O apóstolo Paulo diz aí, capítulo 2, 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo, o quê? Um novo homem, uma nova mulher. No capítulo 4 de Efésios, versículo 24, olha o que ele diz para esses crentes. 4, 24, o apóstolo Paulo disse, e vos revistais do quê? Do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Isso é santificação. Esse é o tipo de pessoa que Cristo produz quando ele passa a crer. É um novo modo de vida, do qual a pessoa não apenas se reveste dessa santidade, uma posição, nós chamamos isso de posição, santificação posicional, mas também tem a santificação experimental. Quando você crê em Jesus como o seu único Salvador, você se torna um santo, um separado em posição. Mas à medida que você vai caminhando na vida cristã e o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida e na minha vida, nós chamamos isso de uma santificação experimental. Nós vamos progredindo, cai de vez em quando, levanta, e é isso que Deus está fazendo. É isso que Deus convoca as pessoas no passado quando crê, quando Ele faz esse trabalho de uma vez por todas em nós, e agora Ele faz esse trabalho em nós progressivamente. O mesmo Agostinho, que orou pedindo para Deus que ele queria a castidade, se livrar das mulheres, ele fala, mas não agora, ele converteu e ele creu. E uma das histórias que eu mais amo de Agostinho, é que um dia, após a conversão, sua experiência, o seu caminho de santificação, ele está andando por uma das praças, e de repente, uma prostituta mexeu com ele. Ele já tinha envolvido várias vezes com essa prostituta. E a prostituta falou, Agostinho. Ele olhou para a prostituta e continuou andando. A mulher, Agostinho. Ele olhou e continuou e não parou. Santificação progressiva. A mulher correu atrás dele, a prostituta bateu nos ombros dele e falou assim, Agostinho, eu sou aquela. Ele virou para ela e falou assim, mas eu não sou mais aquele. E foi embora. A santificação é isto, é você sendo trabalhado cada dia. Talvez seu passado foi perverso, foi cheio de coisas, e as pessoas vão chegar, você não é aquele bandido que estava preso? Você não é aquele cara que comprava as coisas e não pagava? Você não era aquele cara que maltratava a esposa? Você não é aquele cara que, em vez de disciplinar o filho com amor, espancava? Eu não sou mais aquele. Eu não sou mais aquele. O apóstolo Paulo diz que Deus constrói nosso caráter e nos tornamos mais como Jesus Cristo. Em Romanos 8, 29, o apóstolo Paulo diz, conforme a imagem de seu Filho. Deus está trabalhando na minha vida e na sua, para a gente cada vez mais ser parecido com Cristo. Em Efésios 2, 4, o apóstolo Paulo diz que o Deus que nos ama é rico em misericórdia, e agora Ele nos ensina a ser misericordioso também. Ele nos ensina a amar. Talvez depois de hoje, dessa mensagem, você pode sair daqui, e talvez se você está tendo alguns problemas com relacionamento com algumas pessoas, talvez seu patrão, talvez com seu casamento, com seu filho, talvez você pode ser mais misericordioso e amar, porque esse é um processo que Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Talvez você vai olhar para o seu patrão com esse olhar, com amor, com misericórdia. Olhar para o seu cônjuge com um olhar diferente. Olhar para o seu inimigo com esse olhar, porque o próprio mestre ensinou, se o teu inimigo tiver fome, o que é para você fazer com ele? Para você dar de comer, para você dar de beber. Então, o primeiro trabalho, a primeira obra de Deus é o que Ele faz em nós. A segunda obra do trabalho que Deus faz em nós é essa santificação. E a terceira obra que Deus faz, o trabalho dEle, é o que Deus faz através de nós, serviço. A primeira obra, salvação. Qual que é a segunda?
santificação. E a terceira, serviço. No versículo 10 de Efésios 2, está escrito aí: pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha que bonito Paulo dizendo: criados em Cristo Jesus para boas obras, para que realizássemos boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Eu nunca quis ser um pastor, mas se Deus te chamar, meu amigo, sai de baixo. Talvez você nunca quer ser um presbítero. Se Deus te chamar, meu irmão, vai. Talvez você nunca vou ser diácono ou diaconisa, mas se Deus te chamar, meu irmão, não vai. E essa ideia aqui, para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Quando que Ele preparou isso? Antes da fundação do mundo. Ele já está trabalhando em mim e em você. Em outras palavras, somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, você prestar atenção que Deus constrói o caráter antes que Ele nos chame para o serviço. Primeiro, Deus trabalha com o nosso caráter. Depois, Ele nos chama para trabalhar. Ele trabalha em nós antes que Ele possa trabalhar através de nós. Então, Deus passou 25 anos com Abraão antes que Deus pudesse dar para ele o filho prometido. Deus trabalhou com Abraão primeiro. Deus trabalhou 13 anos na vida de José, colocando em vários testes antes de colocar José ainda no trono. Já parou para pensar nisso? Ele passou 80 anos preparando Moisés, para Moisés depois trabalhar mais 40. Nosso Senhor levou 3 anos treinando os seus discípulos. Sumiu a imagem? 3 anos ele trabalhou preparando os seus discípulos, construindo o seu caráter. Agora a pergunta da noite: será que Jesus não podia fazer tudo sozinho? O que vocês acham? Podia pregar, fazer tudo sozinho? Ele podia, mas ele teve um Pedro que ele teve que várias vezes puxar a orelha, teve um Tomé que teve que corrigir, cada hora. Tiago, João, você vê a história ali, você olha os evangelhos, e foi para esse fim que Deus escolheu e escolhe pessoas. Ele escolhe pessoas, obrigado, ali. Ele escolhe pessoas para a salvação, Ele escolhe pessoas para a santificação, e Ele escolhe pessoas para o serviço. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite, com esse culto. Esse culto é de gratidão a Deus, porque Deus, em sua graça, Ele chamou oficiais para a igreja. Ele chamou presbíteros, Ele chamou diáconos, Ele chamou diaconisas. E esses foram escolhidos antes da fundação do mundo, para ser salvos, santificados e agora trabalhar. Já falei para os diáconos hoje de manhã. Amanhã já tem reunião, Fernando. Aniversário lá vai ter que ser menor. Porque é isso que Deus quer de nós. E é isso que Deus usou, escolhidos pela assembleia dessa igreja. Ele escolheu homens e mulheres para trabalhar. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos ordenar alguns irmãos, vamos investir outros que já foram ordenados no passado e foram eleitos novamente. Mas antes de fazer isto, eu quero que você pense aí. O trabalho de Deus já começou na sua vida para a salvação? Você já entendeu que a salvação não é por obras, não é pelo que você faz, mas é pelo que Ele fez por você? Você entende que talvez você esteja frustrado como crente, desanimado, você acha que você não serve para nada, mas Deus está trabalhando em você, isso se chama santificação. E um dia vai ter a santificação final. E por fim, Deus chama você para trabalhar. Ele faz através de você o serviço. Ele faz. Ele pode usar você. Ele pode usar você onde você mora,
dentro da sua casa. Talvez você fale, pastor, eu nem saio mais de casa, agora estou ficando dentro de casa, só uso o WhatsApp do trabalho. Mas Ele pode usar você nas redes sociais para falar de Jesus. Ele pode usar você para testemunhar de alguém, para testemunhar. Olhando para o nosso irmão Acácio aqui, presbítero em disponibilidade, ontem eu perguntei para uma mulher, ontem eu perguntei para uma mulher, como que você veio parar aqui na igreja, e como que você está aqui fazendo o curso de profissão de fé, e ela deu um testemunho lindo ontem, a Viviane. Ela falou assim, pastor, eu estava andando em Cubatão, por acaso, numa esquina, de repente eu olhei e falei, você não é o Acácio? A Acácio falou, sou eu. Viviane. E o Acácio então falou, olha, você precisa voltar para a igreja, lá está assim, está assim. Ela falou, pastor, no próximo domingo eu já estava aqui com ele e com a Fernanda e não parei mais. Deus usar você para trazer alguém para a igreja. Eu fiquei muito contente com as amigas da Babi de São Paulo. Perguntei para uma que estava sentada ali, não sabia quem que era, falei, o que você está fazendo aqui? Ela assustou demais, ela levou um susto. Ela falou, sou amiga da Babi, ela me convidou para vir para a escola dominical e ir para o culto. E hoje de manhã eu conheci a outra amiga da Babi. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Vocês gostaram da aula do professor Rony? Não foi isso? Elas falaram, não, brincadeira, não. Elas falaram, amamos. E ela falou assim, já estou indo embora. Não foi embora até agora, gostou mesmo, hein? Falou que ia embora e não foi. Irmãos, até chamar alguém para vir na igreja, você já está trabalhando. Até trazer alguém, ficar esperando alguém lá fora para entrar, porque a primeira vez que a gente entra numa igreja de crente, igual eu entrei a primeira vez, eu tremi igual vara verde. Você já está sendo usado. Quando você convida alguém para o WhatsApp para vir para o culto, você já está sendo usado por Deus. A vida da pessoa pode transformar naquele culto. Talvez é o último culto que ela vai assistir. Deus pode usar você. Deus está usando muitas pessoas aqui na nossa igreja com vários momentos, com vários tipos de trabalho, usando louvor. Hoje de manhã eu agradeci pela vida do Gabriel Soares, por ele fazer as imagens, mandar, montar. Agradeci o Kir, tenho agradecido direto os diáconos, diaconistas, cada um fazendo o seu trabalho. E isso é maravilhoso. Eu quero orar, agradecendo a Deus e passar por esse momento aqui da nossa ordenação e investidura dos presbíteros. Senhor, nós agradecemos e louvamos o Senhor pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Agradecemos, ó Deus, por esse trabalho que o Senhor fez e o Senhor está fazendo. E nós agradecemos, porque o Senhor que faz por nós aquilo que é a salvação. Nós não podemos fazer nada, é Tua graça. Mas o Senhor também faz em nós a santificação. Nós agradecemos por esta obra. E agora também, Pai, nós agradecemos pelo que o Senhor faz através de nós o serviço. E eu agradeço por esse momento que nós vamos ter do culto, para ordenarmos alguns irmãos, também investirmos alguns irmãos da autoridade que já foi dado a eles como presbíteros dessa igreja. Nós louvamos o Senhor por isto, no nome de Jesus. Amém.